Oi de novo, gentes e galeras, todo mundo. Vocês estão bem? Eu espero que sim. E o conto que eu vou ler hoje pra vocês está nesse livro aqui, certo? Contos Peculiares, que, assim como os contos de Bida o Bardo, é um livro complementar de uma saga e, por ser assim, ele faz parte do universo da história, né? Enfim, são crianças peculiares, né? Que têm características inusitadas, né? E da mesma forma como os contos de Bida o Bardo, esse daqui também traz histórias bem inusitadas, né? Tanto que o conto que eu vou ler hoje pra vocês é A Mulher que Era Amiga de Fantasmas. Então daí vocês tiram, né, o tanto que é inusitado, né? Essas histórias e tudo mais. E eu acho muito fofinho porque tem essa ilustração aqui. Eu acho ela tão bonita. Tem esses livros e aqui tem uns fantasmas. É bem legal. Então eu vou começar aqui a leitura pra vocês. A Mulher que Era Amiga de Fantasmas. Havia uma mulher peculiar chamada Hilde. Ela tinha um tom de voz alto e alegre. Sua pele era morena escura e ela via fantasmas. Não tinha o menor medo deles. Quando criança, sua irmã gêmea morrera afogada e o fantasma dela tinha sido sua melhor amiga durante a infância. Elas faziam tudo juntas. Corriam pelos campos de papoulas que cercavam a casa, brincavam de esconde-esconde na praça da aldeia e ficavam acordadas até tarde contando histórias assustadoras sobre pessoas vivas uma para a outra. A irmã fantasma até a acompanhava à escola. Como mais ninguém havia, ela divertia Hilde fazendo caretas malcriadas para a professora e sussurrava as respostas dos outros alunos para a irmã durante as provas. Ela poderia até gritar, já que ninguém além de Hilde ouviria, mas achava melhor falar baixinho, só por precaução. No dia em que Hilde completou 18 anos, sua irmã teve que se ausentar por um tempo para resolver alguns assuntos além mundo. "Quando você volta?", perguntou Hilde triste. Era a primeira vez que elas se separavam desde a morte da menina. "Apenas daqui a alguns anos eu vou sentir muita saudade", respondeu a irmã. "Não mais do que eu vou sentir de você", disse Hilde, muito triste. A irmã a abraçou, os olhos marejados. "Tente fazer alguns amigos", aconselhou ela e desapareceu. Hilde tentou seguir o conselho da irmã, mas nunca tivera sequer um amigo vivo. Ela aceitou o convite para uma festa, mas não conseguiu puxar assunto com ninguém. Seu pai convidou a filha de um colega de trabalho para tomar um chá na casa deles, mas Hilde ficou travada e se sentiu estranha. "Você gosta de brincar de esconde-esconde?", foi a única coisa em que conseguiu pensar para dizer. "Isso é brincadeira de criança", respondeu a mulher e, com uma desculpa qualquer, foi embora logo que pôde. Hilde concluiu que preferia a companhia de pessoas mortas à de pessoas vivas, por isso decidiu fazer outros amigos fantasmas. Mas isso também tinha certas dificuldades. Embora Hilde visse fantasmas, não era fácil se aproximar deles. É que fantasmas são um pouco como gatos. Nunca estão por perto quando você quer e raramente aparecem quando chamados. Hilde foi a um cemitério. Esperou horas e horas, mas nenhum fantasma foi falar com ela. Ficaram do outro lado observando-a, muito reservados e desconfiados. Ela pensou que talvez tivessem morrido havia muito tempo e aprendido a não confiar nos vivos. Então, na esperança de que fosse mais fácil fazer amizade com os mortos recentes, Hilde começou a frequentar funerais. Mas, como a morte de conhecidos não era algo frequente na vida dela, foi preciso recorrer ao funeral de estranhos. Quando os presentes perguntavam o que ela estava fazendo ali, Hilde alegava ser uma parente distante. Em seguida, perguntava se o falecido tinha sido uma boa pessoa e se gostava de correr pelos campos ou brincar de esconde-esconde. Os parentes do defunto a achavam estranha, e ela era mesmo, e os fantasmas, sentindo a reprovação dos familiares, a ignoravam. Foi mais ou menos nessa época que os pais de Hilde morreram. "Talvez eles se tornem meus amigos fantasmas", pensou ela, mas não. Eles foram ao encontro da filha morta e deixaram Hilde completamente sozinha. Então ela teve uma outra ideia: vender a casa dos pais e comprar uma casa mal assombrada, que já viria com fantasmas incluídos. Ela então saiu à procura de uma nova casa. O corretor de imóveis achou que Hilde era, além de estranha, e ela era mesmo, uma cliente frustrante, pois sempre que ele mostrava um bom imóvel, ela apenas perguntava se alguma coisa terrível já havia acontecido ali,
como um assassinato, um suicídio, ou melhor ainda, um assassinato e um suicídio, e ignorava a cozinha ampla e a sala de estar cheia de luz natural. Só queria saber de olhar o sótão e o porão. Até que ela finalmente encontrou uma boa casa mal assombrada e a comprou. Mas só depois de se mudar para lá foi que descobriu que o fantasma da propriedade só cumpria meio expediente na residência, aparecendo algumas noites para chacoalhar umas correntes e bater portas. "Não vá", pediu Hilde, alcançando o fantasma quando ele estava de partida. "Desculpe, tenho outras casas para assombrar", respondeu ele e saiu apressado. Hilde se sentiu enganada. Um fantasma de meio período não bastava. Afinal, tinha sido muito difícil encontrar uma casa mal assombrada, e aquela não era mal assombrada o suficiente. Precisava de uma casa mais mal assombrada. A mais mal assombrada do mundo, concluiu. Ela comprou livros sobre o assunto e fez pesquisas incessantes. Perseguia seu fantasma de meio período, gritando perguntas, enquanto ele corria de aposento em aposento, fazendo um barulho metálico aqui, batendo uma porta ali. Ele sempre dava a impressão de estar atrasado para alguma assombração mais importante, coisa que Hilde tentava não levar para o lado pessoal. O fantasma disse algo sobre Coimbra e foi embora às pressas. Hilde mais tarde descobriu que se tratava de uma cidade em Portugal, e depois disso foi bem simples localizar qual das residências locais era a mais mal assombrada. Ela entrou em contato com o homem que morava lá e os dois passaram a se corresponder por cartas, nas quais ele relatava ser atormentado dia e noite por gritos incorpóreos e garrafas flutuantes, e às quais ela respondia dizendo como aquilo lhe parecia adorável. Apesar de achar isso estranho, o homem percebeu que a jovem escrevia com grande amabilidade, e foi por isso que, quando ela propôs comprar a casa, a recusa dele foi feita com a maior delicadeza possível. A propriedade estava em sua família havia gerações, explicou ele, e assim deveria permanecer. Era o fardo que lhe cabia carregar. Hilde estava começando a se desesperar. Em um momento de extrema aflição, ela chegou a considerar a ideia de matar alguém para que o fantasma da vítima a assombrasse. Mas logo se deu conta de que não seria um jeito muito bom de começar uma amizade. Foi quando tomou uma decisão. Como não podia comprar a casa mais mal assombrada do mundo, iria construí-la. Primeiro, escolheu a localização mais sombria em que conseguiu pensar, o alto de uma colina onde tinha sido realizado um sepultamento coletivo durante o último surto de peste. Em seguida, coletou os materiais de construção mais sombrios que conseguiu encontrar: madeira resgatada de um naufrágio sem sobreviventes, tijolos de um crematório, colunas de pedra de um asilo de indigentes que se incendiara com centenas de pessoas em seu interior e janelas do palácio de um príncipe louco que envenenara a própria família. Hilde decorou a casa com móveis, tapetes e objetos de arte adquiridos de proprietários de outras casas mal assombradas, incluindo uma escrivaninha do homem de Portugal que emitia, precisamente às 3 horas da madrugada, o choro de um bebê. Só por garantia, por um mês inteiro, Hilde cedeu a sala de visitas para famílias enlutadas realizarem velórios, e então, após soar a badalada da meia-noite durante uma tempestade uivante, ela se mudou para lá. Hilde não se decepcionou. Não de imediato. Havia fantasmas por toda a parte. Na verdade, não havia espaço na casa para abrigar todos eles. Fantasmas lotavam o porão e o sótão, brigavam por espaço embaixo da cama e nos armários e faziam fila para usar o banheiro. Eles não usavam o banheiro como os vivos, é claro, mas gostavam de ajeitar o cabelo no espelho, para mantê-lo sempre desgrenhado e assustador. Estavam sempre dançando no gramado, não porque gostassem de dançar, mas porque as pessoas enterradas no terreno da casa tinham morrido em meio à epidemia de dança. A epidemia de dança matou milhões, mas suas vítimas inventaram o foxtrot, o charleston e o passo do cha-cha-cha, ou seja, teve seus pontos positivos. Os fantasmas batiam canos, chacoalhavam janelas e arremessavam livros das prateleiras. Hilde foi de cômodo em cômodo se apresentando. "Você consegue ver a gente?" perguntou o fantasma de um rapaz. "E não está com medo?" "Nem um pouco", respondeu Hilde. "Adoro fantasmas. Você gosta de brincar de esconde-esconde?" "Não, desculpe", murmurou o fantasma e lhe deu as costas. Ele pareceu decepcionado, como se o único desejo fosse assustar alguém e Hilde houvesse lhe roubado uma oportunidade. Então ela fingiu estar com medo do fantasma seguinte que encontrou, o de uma senhora que estava na cozinha muito ocupada em fazer facas flutuarem.
Ah! Gritou Hilde. O que está acontecendo com as minhas facas? Devo estar enlouquecendo. Aparentemente satisfeita, a velha recuou e ergueu os braços para fazer as facas voarem ainda mais alto. Porém, tropeçou em um fantasma que rastejava pelo chão. A velha desabou e as facas caíram com um grande estardalhaço na bancada. O que pensa que está fazendo? Não vê que estou tentando trabalhar? Gritou a velha fantasma para o fantasma rastejante. Olhe por onde anda, bradou em resposta o fantasma no chão. Olhar por onde eu ando? Nesse momento, Hilde começou a rir. Foi mais forte que ela. Os dois fantasmas pararam de discutir e encararam a garota. Acho que ela consegue nos ver, disse o fantasma rastejante. É óbvio que consegue, e não está nem um pouco assustada, disse a senhora. Não, eu estava assustada sim, sério, disse Hilde segurando o riso. O fantasma da velha senhora se levantou e espanou de si mesma a poeira. Você está debochando de mim. Nunca fui tão humilhada em toda a minha morte, disse ela. Hilde não sabia o que fazer. Primeiro tinha tentado ser ela mesma e, quando isso não deu certo, tentar agir conforme as expectativas dos fantasmas. Mas isso também não funcionara.